Sejam bem-vindos à terceira edição do Conexão Sescom, podcast do Sescom Serra Gaúcha, que nessa edição tem o patrocínio da Plano A Tecnologia e Village Marcas e Patentes. Sou Caroline Dalsoto Boff, diretora de comunicação do Sescom, e hoje estarei aqui conduzindo este bate-papo com entidades patronais para falar sobre a reforma tributária e os setores econômicos. O que esperar? Neste primeiro bloco, vamos conversar com a presidente do Sinduscom, Maria Inês Menegotto de Campos, e com o vice-presidente de Relações Institucionais do CIMEX, Rubem Antônio Bizzi, com o integrante do Comitê Tributário da SIC Caxias, empresário contábil, Osmar Júnior Tomiello da Rocha. Então, vamos começar, então, com Maria Inês, aqui representando as empresas da construção civil. Qual a expectativa do setor quanto à reforma tributária? Vamos lá. É uma área bastante complexa para a gente, porque nós sempre trabalhamos com um regime muito facilitado, muito simplificado. É um regime especial de tributação. Então, quase todas as nossas empresas são do lucro presumido. Sendo do lucro presumido, você já sabe que lá no final, com o RET, você paga 4% e acabou. Então, as nossas empresas sendo desse regime, isso para a gente vai criar uma dificuldade bastante grande. É uma coisa que deveria acontecer, já teria que ter acontecido para simplificar a economia como um todo. Mas esse período todo que vamos ter de adaptação, agora 2026, depois da transição de 2026, começa dia 27 realmente, todo mundo vai ter que estar muito preparado. Então isso tira todos da sua zona de conforto, digamos assim. Hoje é muito fácil você precificar isso, colocar nas suas tabelas, passar para todas as suas empresas como é que você vai trabalhar para chegar lá no cliente final, que é o comprador, fazer os seus contratos, você já sabia como era. Agora não, agora você vai imaginar tudo que você tem que colocar, os seus insumos de onde que vem, você vai ter que colocar tudo isso para dentro e começar a precificar desde o início para chegar lá no final. Então, isso para a gente é a parte que vai incomodar. Eu acho que depois de toda essa fase, na verdade vai acabar lá em 2033, né? 2033. Eu acho que depois disso tudo vai ser muito bom. Mas esse início todo, esses 5 anos praticamente, os iniciais, vai ser muito penoso para todos, tá? Porque justamente nós temos esse regime muito simplificado de tributação. Vamos para o Bizzi, então, e a indústria. Como vice-presidente ali do CIMEX, que ações que a entidade está mobilizando aos seus associados, aos seus filiados, e também toda, vamos dizer, essa movimentação que vocês fizeram com Brasília. Pode passar isso um pouquinho para nós? Bom dia, Carol, bom dia, Osmar, minha colega de Fiergues, a Maria. Que bom estar aqui na Conexão Sescom para falar de reforma tributária, né? O Brasil precisa se modernizar, precisa estar dentro desses conceitos de modernização da parte tributária, mas me preocupa é a administrativa, né? Nós estamos aí falando de um CBS e IBS somados que vai dar aí 28%. E essa é a nossa preocupação. A indústria hoje está sendo taxada em 31%. Então, para a indústria será bom, de forma geral, mas depois nós temos que setorizar a indústria para entender o que cada setor da indústria hoje tem, e o que paga e o que vai pagar. Mas 28% é uma taxa muito alta. Então, nós estamos muito preocupados de que tem que ter uma reforma administrativa ampla nos 3 poderes, nos estados, nos municípios. E os municípios ainda também não fizeram a conta, né, de quanto cada um vai arrecadar e como vai proceder no futuro. Nós da indústria estamos aí bastante esperançosos que possam reduzir as taxas e a questão das creditações, ou seja, nós podemos nos creditar de serviços que hoje não são creditados. Mas quem trabalha com estoque vai ter penalidades, ou seja, quem tem muito estoque vai ter que pagar os impostos já na compra do estoque.
Então, se ele não realizar aquele estoque rapidamente, ele já está antecipando custos, né? Mas essa preocupação que a gente tem em relação à questão dessa reforma administrativa, é que a gente pensou que com a reforma tributária os impostos iriam baixar, as responsabilidades acessórias que as empresas possuem também não iriam mais ter tantas, né? Mas a gente vê que a reforma tributária ela é um pouco mais complicada do que a gente gostaria, né? Gostaria que viesse para facilitar a nossa vida um pouco, tanto das empresas, né, quanto de nós contadores, para que a gente pudesse ser mais gestão e menos empregado do governo nesse momento. Mas agora eu faço a pergunta para os dois. Os impactos mais relevantes que vocês detectaram com a reforma tributária nos setores de vocês, o que os setores de vocês têm buscado junto à Brasília, talvez algo para beneficiar e também para desburocratizar o setor. Vamos lá. Então, assim, na verdade, hoje, isso que eu estava falando antes, que nós vamos sofrer bastante nesse período inicial, porque nós vamos ter que trabalhar com os 5 praticamente, no ICMS e ISS, o CBS, o IBS e o IS. Tudo Então, junto. isso na cabeça de um construtor, coisa assim, a organização é muito grande. O que a gente tem buscado? Nós temos uma transformação para acontecer na indústria da construção muito grande, que hoje as indústrias praticamente, cada construção é uma indústria, vamos imaginar assim, porque ela é uma coisa itinerante. Eu tenho um pátio de obras, eu tenho todos meus funcionários locados ali, seja uma, seja 2, seja 3 indústrias ao mesmo tempo acontecendo. O que vai acontecer? Na construção, hoje nós estamos brigando realmente para que nós temos um incentivo à produtividade off-site, que a gente pode produzir muita coisa fora do canteiro de obras e levar daí para os seus canteiros. Isso nós estamos brigando para que realmente seja facilitado a nível de impostos e isso deve acontecer, o que hoje não. Hoje tudo é mais caro se a gente fabricar fora, então a gente tem que fabricar dentro da obra. Então, essa construção off-site eu acho que vai ser bastante importante para a gente, o que vai fazer uma transformação também na construção civil, entendeu? Porque essa parte de industrialização não era possível antes, realmente por causa de valor. E agora vai acontecer. Então, talvez a produtividade que a gente vai ter, o ganho vai ser muito maior. Temos, lógico, alguns problemas com isso tudo, principalmente na nossa região sul, onde, assim, talvez a aceitabilidade de paredes de concreto, de coisas pré-moldadas seja mais difícil devido à permeabilidade que a gente tem que ter dos materiais, certo? Mas isso a nível Brasil está sendo muito bom. Nós vamos ter que ver ainda como resolver para nossas de construções industrializadas, principalmente para o imobiliário. Não falo para comerciais e industriais, mas para o imobiliário. Isso ainda é complicado, ainda vai ser uma coisa mais assim de se resolver dentro do canteiro de obras. No meu setor, o setor Cimex, nós somos em 17 municípios, 4.100 empresas impactadas, né? E nós somos um setor bastante diverso, nós temos aí mecânico, material elétrico, ferramentaria, né? E nós fornecemos para vários setores que sofreram impactos diferentes. Então nós temos aqui a indústria do agro, nós fornecemos para o agro, então a taxação é diferente. Nós temos produtos aqui que são fabricados na Zona Franca de Manaus, então o IPI continua. Então nós estávamos falando de redução de impostos, desse é só um, nós saímos de 5 para 4, né? Então vai continuar pagando IPI, então os contadores vão continuar processando IPI para aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Nós temos setores que têm imposto seletivo, então essa confusão, que é aquela simplificação que se esperava de que nós iríamos pagar só um imposto, só emitir uma guia, não, depende de que setor tu fornece. Setor que hoje está desonerado, por exemplo, ônibus, por exemplo, um dos setores que eu trabalho, o ônibus está desonerado, não tem IPI, o ICM é diferido e também o PIS e COFINS é diferido. O meu operador é zero, foi taxação zero. Então, quando eu vou vender para ele, vai ter um aumento de custo muito grande, porque ele não pode se creditar. Então, quem tem isenção de impostos, ou a taxa zero, né,
alíquota zero, que é o caso do transporte coletivo, aí se tu fornece um ônibus para o transporte coletivo urbano é zero, se tu fornece para o intermunicipal é 40%. Então, um se acredita, outro não se acredita. Então, tem um imposto seletivo, imposto do pecado, para se é elétrico, se o veículo é elétrico, tem o imposto do pecado. Então, muita particularidade. Muitas particularidades. Então, o que nós tentamos fazer é representar todos os setores impactados. Fomos a Brasília várias vezes, falando com o Eduardo Braga, a Valéria, que é a assessora dele, com o Isalci Lucas, que era o presidente da CAI, do Comissão de Assuntos Econômicos, com o Efraim Filho, o senador Efraim Filho, tentando mostrar essa diversidade que vai dar uma confusão muito grande de setores que estão sendo impactados, principalmente o imposto seletivo naquela oportunidade, e também da Zona Franca de Manaus. Nós temos que arrumar um outro incentivo para a Zona Franca de Manaus. Não podemos continuar com o IPI. O relator, que foi Eduardo Braga, que é de Manaus, é um senador de Manaus, ele protegeu aquela região. E também zonas de fábricas que estão no nordeste do país vão continuar com isenção de impostos, né? Continuam incentivados. Então, nessas questões, nós tentamos ir a Brasília várias vezes para mostrar para o governo, e mostrar para o governo, não para os senadores, de que essas particularidades estariam estragando a reforma tributária. Nós teríamos que ter um valor menor, não os 28% que está se falando, um valor menor e que todo mundo pagasse uma taxa única, né? Esse seria o ideal. Mas tem setores que foram privilegiados, principalmente os que estão na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ganhou mais 70 anos, né, de incentivos, numa região que tem um problema de logística muito forte, incentivos brutais, né, e que complicam todos esses produtos, até suco de laranja fabricado na Zona Franca agora vai ter que ter IPI, né? Então, essas distorções que a gente tentou levar a Brasília, algumas foram ouvidas, nem todas elas, a maioria não, porque depende dos fatores políticos, né? Então, é uma reforma tributária / política. Então, Júnior, agora é com você. Como você enxerga a preocupação dos empresários em relação à reforma tributária? Muito bem. Eu acho que a gente tem sofrido uma avalanche de informações e de acontecimentos na área tributária, nesse ano especialmente, que tem ofuscado um pouco a importância da reforma tributária. Então, a gente teve o episódio do PIX, daí a gente, na sequência, mais recentemente, tivemos o episódio do IOF, que é importante, mexe com toda uma questão tributária, né? Mas é um aspecto pontual, né, de arrecadação imediata. A gente tem a micro-reforma do imposto de renda, que está transitando também. E tudo isso acaba conduzindo o foco, muitas vezes, de nós contadores também, para esses assuntos imediatos, né? Mas a gente tem que ter em mente que a reforma, apesar de ela estar num horizonte um pouco mais longo, ela é o assunto mais importante que a gente tem que tratar nesse momento. Então, o que eu vejo, esse ano é um ano de sensibilização. É importante que as empresas, os empresários se sensibilizem e conheçam, tomem conhecimento sobre a reforma tributária, de que forma a reforma vai afetar os seus setores, né? Porque isso é importante. Claro, ter o conhecimento amplo da reforma e depois entrar para dentro de casa e entender, o meu setor, como é que o meu setor vai ser impactado. Então, eu vejo que a gente precisa de mais trabalho, mais divulgação em cima disso, né? Para que realmente ninguém seja pego de surpresa, principalmente setores que trabalham que tenham uma cadeia produtiva mais longa, né? Porque em 2026, para efeitos de teste, a reforma começa já, né? Então, vai ser um ano de adaptação, claro, o efeito tributário vai ser nulo, mas 2027 ela é valendo. Então, precisamos nos preparar nesses próximos 18 meses, né? Parecia um monte de tempo, mas falta só 18 meses né? para efetivamente já desaparecer PIS e COFINS e entrar a CBS, né? Então, é importante esse trabalho aí nesses próximos meses.
Então, gostaria de agradecer a todos os presentes na mesa e essa troca muito válida, né, de informações, e espero que os setores comecem já a estar preparados, os empresários, né, porque os sindicatos estão a mil já protegendo os seus empresários em relação a essa reforma. Olá, pessoal do Sescom Serra Gaúcha, tudo bem com vocês? Eu sou o Rudinei, diretor comercial da Plano A, representante Alterdata e ProSoft no Rio Grande do Sul, e somos patrocinadores de gestão do Sescom Serra Gaúcha. E eu estou passando rapidinho aqui para convidar vocês a conhecerem o Caru, a mais completa plataforma de atendimento a clientes do Brasil, totalmente integrada ao WhatsApp. Através do Caru, vocês vão poder monitorar todos os clientes que estão na fila aguardando atendimento e também aqueles clientes que estão sendo atendidos pelos seus colaboradores, inclusive verificando o que está sendo conversado com eles. E ao final de cada atendimento, os clientes poderão avaliar o atendimento dos colaboradores. O mais legal é que você vai poder gerar dashboards periódicos, avaliando, por exemplo, a produtividade da equipe, ou seja, qual o percentual de atendimentos de cada colaborador dentro de um determinado mês. Interessante, né? Então me chama no WhatsApp para agendarmos uma demonstração no telefone 51993712190. Eu vou repetir, 51993712190. Um grande abraço a vocês e um excelente podcast. Então, voltando ao nosso segundo bloco do Conexão Sescom, podcast do Sescom da Serra Gaúcha, reforçando o patrocínio da Plano A Tecnologia e Village Marcas e Patentes. Plano A Tecnologia, representante da ProSoft e Alterdata, além de outros parceiros, oferece uma gama de soluções para os escritórios de contabilidade, bares, restaurantes e varejo, com soluções projetadas para automatizar tarefas, melhorar a eficiência e oferecer controle total sobre as operações empresariais. Agora estamos aqui com mais 2 importantes sindicatos patronais que conversarão conosco sobre a reforma tributária. Na mesa, primeira vice-presidente do Sindilojas Caxias, Márcia Costa, e a assessora tributária de Sindigêneros, Sheila Teles de Lima, seguindo aqui conosco para o auxílio técnico e integrante do Comitê Tributário da SIC Caxias, empresário contábil Osmar Júnior Tomiel da Rocha. Então, vou começar com as meninas, em relação a o que o setor de vocês espera em relação à reforma tributária, o que as entidades estão fazendo em relação aos seus associados e quais os impactos, o que é mais relevante vocês enxergam em relação ao que a reforma tributária vai trazer para o setor de vocês. Que bom estar aqui com vocês. Realmente a reforma tributária é uma coisa necessária no Brasil hoje. O que nos preocupa é como ela vai ser feita e como vai ser essa transição toda que ainda não está muito clara para o nosso setor do varejo e claro que para outros setores também. Então, eu acredito nesse momento, é um momento que nós, como entidades, nós temos que cuidar, acompanhar tudo que está sendo feito, acompanhar todo esse processo para que ele tenha o máximo de isonomia fiscal entre os setores e mesmo entre o mesmo setor, para que a gente possa ter uma fase de transição que seja compatível com o mercado e compatível porque a gente não tem aumento de cargas tributárias e outras coisas. Então, digamos que a gente tem uma expectativa de como vai fazer isso de uma forma tranquila, mas ao mesmo tempo entendendo a necessidade de uma reforma tributária no nosso país. Sim. Bom, no segmento alimentício, né, eu sempre digo que a gente é a última ponta que toca lá no consumidor final e sobre nós, com certeza, tem que ter uma grande preocupação, porque a carga tributária final que incide lá no dia a dia do trabalhador, de todas as pessoas, né, que é os alimentos. Nós estamos bem otimistas, mas com os 2 pés dentro de casa. Porque os nossos segmentos, os itens que têm mais impacto, vão ser muito beneficiados. Eles têm reduções de 100%, de 60%, e isso para o nosso segmento vai ser muito importante. Vai reduzir bastante a carga tributária de itens essenciais, como carne, como leite, como toda a cesta básica de alimentos, questão de mel. Aqui no nosso estado, a erva mate, né? Está lá na nossa lista. Que bom, né? Que alguns estados tiveram alguns itens específicos
mencionados na reforma para terem esse benefício. Mas a gente também trabalha com um segmento muito familiar, de empresas muito simples e muito pequenas em estruturas administrativas e de gestão. E aí, com isso, vai um impacto muito grande, que são os sistemas, né? Porque se o sistema que o cliente opera não estiver pronto para receber toda essa diversificação de dados e informações, principalmente por ser um período de transição, né? A gente estava comentando antes, eu e a Márcia, se fosse só mudar lá em 2027, depois talvez em 2029, seria mais fácil, mas não. O período de transição obriga que o profissional entenda do passado e consiga visualizar o futuro. Vai trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Com os dois ao mesmo tempo. E tu tem que entender dos dois. E o de hoje já é complexo. O de hoje já é muito complicado. Falando de ICMS, nós temos muitos entendimentos de produto que causam confusões tributárias, erros de enquadramento de produto, logo, né, multas, autos de regularização por falta de entendimento. Então, a gente vai trabalhar com essa confusão tributária que temos hoje, mas todo um cenário novo. Então, a pequena empresa, o pequeno comércio, o pequeno supermercado, ele não tem muitas vezes essa estrutura técnica e tecnológica para atender tudo isso. Então, essa é a nossa preocupação muito grande, enquanto segmento, né, de como vai ser isso, né? Como a gente vai conseguir, enquanto profissionais da área tributária ou contábeis, passar para os nossos clientes o que ele deve fazer, como ele vai calcular um preço de venda, como ele vai chegar no preço de custo do produto dele. E isso é uma das questões que mais nos preocupa, apesar de ver lá na frente, lá em 2033, quando ela rodar, um cenário mais atrativo para as questões dos produtos que a gente trabalha, né? Sim, é que nós esperávamos algo mais simplificado, algo mais... você mesmo falou, essa questão, a grande faixa de transição de 2026 até 2033, ela vai, no que eu digo, né, confundir um pouco essa questão de trabalhar com os dois, daí um cai fora um ano, outro imposto fica... É complicado para quem tem um pequeno comércio, como tu mesmo comentou, né, Sheila? Tem que ter uma base atrás, tem que estar sempre informado, tem que buscar o conhecimento em relação à reforma tributária. Não só os contadores têm que ter o conhecimento da reforma, mas também o empresário ele tem que ter o conhecimento para a formação do seu preço, para saber buscar um fornecedor diferente, então, que vai... Hoje, de quem ele comprar, vai fazer diferença no preço dele, né? Hoje, futuro, já é hoje e vai ser muito mais vai lá na frente, né? Uhum. Porque, meu fornecedor é do Simples. Meu fornecedor é MEI. Isso ainda existe no pequeno varejo. O MEI atende o pequeno varejo, né? E eu converso com os meus clientes e digo, a gente tem que comprar do MEI, porque a gente tem que fazer essas empresas crescerem também. Eu não posso ver o MEI como um fornecedor que não é compatível com o meu negócio, assim como o Simples Nacional, né? E o Simples Nacional tem um grande desafio aí pela frente. Porque se a avaliação de uma categoria geral, lucro real presumido, já é complexa, a do Simples eu vejo que vai ser muito mais. Porque ele entender se vai ser mais vantajoso recolher IBS, CBS por dentro ou por fora do Simples, hoje eles não sabem muitas vezes nem como funciona o cálculo da operação normal deles. Sim. Imagina lá na frente, né? Só pegando o gancho dessa questão da transição, o que a gente tem que ter em mente é que as legislações... Tanto a vigente hoje do ICMS, PIS, COFINS e SSQN, quanto a do IBS, CBS, elas não são estanques. Até 2032, a legislação do ICMS ela vai continuar mudando, se ajustando e se adaptando, naturalmente, como sempre aconteceu. A gente... todo ano é atropelado por uma série de mudanças na legislação do ICMS. E isso não vai desaparecer com a reforma. Até 2032, enquanto existir ICMS, essa legislação vai continuar sendo mudada, adaptada e ajustada. Então, nós vamos ter que trabalhar nesse cenário. E a da reforma tributária, do mesmo modo. A gente não pode acreditar que o que for decretado agora, nesse período de regulamentação, vai ser estanque eterno. Não, ela vai ser mudada constantemente, os ajustes acontecem, tem setores que vão pedir redução, tem setores que vão ser atendidos, outros não. Então, inclusive, a legislação da reforma ela vai mudar nesse período, não vai ser estanque. Então, a gente vai ter um cenário realmente caótico nesse período de transição. E a questão de planejamento tributário,
Então, tu imagina que hoje já é difícil fazer um planejamento, a gente vai entrar num cenário onde a gente depende mais ainda, não só do planejamento interno, mas de entender como é que o nosso fornecedor está enquadrado e como é que o cliente está enquadrado, qual é o tipo de crédito e de compra que o cliente precisa. E isso sob a ótica da reforma tributária e também do regime atual, dos créditos de ICMS, né, da tributação de SSQN. Então, realmente, o período de transição ele vai ser bem complicado do ponto de vista de planejamento. E nem sempre vai se acertar. A gente vai conviver num cenário em que talvez não se consiga chegar na melhor solução. Né? Com todo o contexto que eu vi da reforma, né, os impactos que a gente viu que vai ter na operação, eu disse que os sistemas vão ter que assim evoluir anos-luz na área fiscal. Eles vão ter que contratar um profissional da área fiscal tributária para atuar junto com eles. Porque sozinhos eles não vão conseguir desenvolver um software que atenda o passado e o futuro ao mesmo tempo. Né? Muitos hoje já sofrem com o dia a dia justamente pelas mudanças tributárias que acontecem. O nosso ICMS é uma loucura, né? E pela quantidade de legislação diferenciada. E ele tem prazos que vão estar Vários... encerrando nos próximos anos de benefícios como isenção que prorroga, não prorroga. O que vai acontecer? Sim. Que foi o caos que aconteceu na metade do ano passado, né? Quando ocorreu as enchentes, que ia sair a cesta básica de alimentos, ia perder a isenção do hortifruti, que é a nossa base, né? E aí teve toda aquela confusão, se trabalhou um mês de um jeito, voltou atrás. Imagina, sistema se adequar a isso. Então, esse suporte, os empresários têm que entender também que eles vão ter que ter essa paciência com os sistemas, com o contador. Todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo está se adequando ainda. E essa insegurança jurídica que a gente pode vir a ter é uma das grandes preocupações que as entidades têm que ter hoje. Acredito que o nosso maior desafio vai ser fazer esse acompanhamento o tempo inteiro, com a parte do legislativo, com a parte de como essas coisas vão acontecer, porque sabe como é que é quando todo mundo quer dar uma opinião diferente, cada um quer defender um lado, e eu acho que nós vamos ter que pensar exatamente como você falou, em conjunto, para que as coisas aconteçam bem, e o objetivo principal da reforma é que a simplificação aconteça, porque hoje hoje o gasto que é dispendido em fazer essa parte toda é um gasto humano, enfim, que a gente poderia estar produzindo mais, gerando mais empregos, investindo mais nas empresas. E hoje o Cindy Lojas, ele representa a maioria das empresas são pequenas e microempresas, mais de 92% das empresas. Então, tu imagina como essas empresas vão ter como se adaptar a toda essa legislação. A gente precisa de uma coisa realmente simplificada para que seja aplicada e que chegue nos objetivos que a gente quer. E, além disso, que ajude o país a fazer uma tributação de uma forma mais isônoma também, com o todo. Claro que tem setores, tem produtos que vão precisar de diferentes alíquotas, mas eu acho que é muito importante que hoje o nosso gargalo hoje do Brasil não é somente essa falta, e também a parte do que é sonegado, que não é tributado. Então, a gente precisa realmente fazer com que essa parte toda da tributação venha a tributar o todo, e o todo de uma maneira que seja equiparada para que todos os setores possam crescer, se desenvolver, sem ter aumentos reais de impostos, mas que tenha uma isonomia entre os setores para a gente poder avançar o país como um todo, né? E a gente poder desenvolver todos os setores, que é a parte importante da nossa comunidade. Juntos vai ser mais fácil, né? Exatamente, juntos vai ser mais fácil, porque se cada um quiser aqui puxar, né, para o seu lado, para o seu setor, para aquilo, as coisas não vão andar, é capaz de a gente deixar um sistema mais complexo do que nós tínhamos antes, né? E como vai ser no primeiro momento. Por isso que é importante que todo mundo tenha coerência e tenha o objetivo principal, que é a simplificação dos impostos, para que a gente possa realmente saber, com segurança fiscal, segurança jurídica, aquilo que o empresário pode fazer ou não, para que a gente possa desenvolver as nossas empresas e daí crescer o nosso país. Sim, mas até puxando o gancho do que a Sheila comentou antes e até trazendo o Júnior para a pauta, essa questão do sistema, do suporte fiscal, do suporte tecnológico que as empresas vão ter que ter agora na reforma tributária, devido à questão até de mudança na emissão da nota fiscal, de todos os complementos que tem que se trazer a mais. E essa movimentação, nós vamos ter que esperar até 30/9 para terminar as regulamentações.
Ou tu já acha que os sistemas já estão se preparando para isso? Os sistemas, eles são objetivos, né? O sistema de informática é algo matemático, então ele precisa de uma segurança, uma certeza para desenvolver, né? O que a gente vê, algumas situações que já estão divulgadas, a gente vê, por exemplo, a Receita Federal divulgou já o esquema da XML, da nota fiscal eletrônica, já contemplando os impostos da reforma, né? Então, isso é objetivo. Então, isso os sistemas já estão trabalhando em cima, né? A gente vê movimentos no sentido de treinamento, né? Muitos sistemas tentando entender dentro do que existe já, né? Entender como vai ser a reforma, como eles vão ser, como eles podem trabalhar já previamente em cima do desenvolvimento, né? Mas, de fato, o grande volume de trabalho, pelo que a gente tem conversado com o pessoal de sistemas, ele depende da regulamentação fina, da regulamentação final, lá onde vai dizer, olha, a nota fiscal tu emite assim, esse imposto tu calcula dessa forma, tu acredita desta maneira, né? Então, essas questões mais objetivas, de fato, dependem da regulamentação final da reforma. Eu atuo num braço de ligação entre contador, cliente e fisco, né? Tento fazer esse elo de ligação e sistema. É muito complicado fazer esse elo, né? Cada um entende numa linguagem. E sim, concordo contigo, o sistema é matemático. 1 mais 1 tem que dar 2, né? Mas a gente trabalha em cima de uma legislação que é cheia de se e mas. É verdade. E essas vírgulas, se e mas, tornam tudo muito complexo. E por mais que o sistema lá seja objetivo, se o se não for colocado e o mas, o resultado final vai gerar um recolhimento de imposto que não tem como voltar atrás na reforma tributária. Então, é muito grande o que está vindo, é muito grande o que vai acontecer. E já começa em 2026. Sim, as tags específicas do XML já foram, né, publicadas para que os sistemas consigam começar o trabalho. Vão ter as empresas piloto, né, que vão começar com essas emissões. Mas o que eu vejo do lado do empresário também, muitos não acreditam na reforma. Não, mas isso vai passar. Vai chegar o prazo, a gente falando de fato, vai chegar o prazo, eles vão, né? Não, vamos lá, vamos começar junto. Enquanto entidade, nós já estamos promovendo treinamentos para o empresário. Numa linguagem onde ele entenda um pouco mais. A gente fez um treinamento em abril, na SIC, onde eu chamei vários supermercadistas, contadores e afins. E eu tive ali quase 100 pessoas que participaram, não só da região de Caxias. Atendi também com isso Gramado, Canela, Nova Prata, Antônio Prado, Vacaria. Tive gente de várias regiões da Serra que vieram e participaram. Empresários, pessoa que está lá na ponta. O que eu escutei deles no final? Nós precisamos fazer isso blocado. Nós vamos precisar ver treinamento parte por parte. Ver tudo junto é impossível. Qual é a primeira coisa que eu tenho que me preocupar? É a pergunta deles. Por onde eu começo? Então, assim, para desenvolver o nosso segmento alimentício, o dono do mercado, do mercadinho e do mercadão, a gente vai ter que fazer por blocos. A gente vai ter que começar devagar, entendendo o que é mais importante, criando um funil de prioridade e começando pelo que é mais importante, para que possa fazer um pouco de sentido para ele. E não vai ser muito diferente no sistema. Também vai ter que ser dessa forma. Só que o sistema vai trabalhar em cima de prazo. 1º de janeiro de 2026, a tag CBS tem que aparecer lá, 1%. Eu tive alguns clientes meus nessa palestra, nesse treinamento, e eles ficaram apavorados. O primeiro, né, choque é essa questão do apavoramento, né, como a gente já comentou anteriormente, porque eles estão saindo da zona de conforto, de algo que eles já conheciam, de algo que eles já tinham a rotina em relação aos impostos. Eu sei que todo mês eu tenho tais impostos, eu sei como calcular o meu preço de venda, e hoje eles vão ter que começar a sair da caixa e pensar de uma forma diferente em relação a isso, porque a gente esperava, sim, um modelo simplificado, mas não é isso que a reforma tributária vai trazer, porque a gente esperava também que fizesse uma questão de todos os estados tributarem da mesma forma, para que não vai ser essa guerra entre estados, mas ainda não
não se vê essa realidade acontecendo na E um totalidade. ponto muito delicado vão ser os municípios, né? Que nessa partilha aí vão ser mais complexos que os estados, né? Cada município com as suas regras específicas. Participei de um evento na UX, onde tinha profissionais do serviço público de contadores, e eles estão bem assustados também, enquanto ISS, né? Essa mudança do ISS, inclusive era Gramado, é uma região que o ISS é a base. Como vai ser essa divisão, né? Não está claro ainda essa informação. A gente tem um monte de interrogação não respondido, que nos perguntam enquanto profissionais e que nós não temos como responder, né? Lá para o meu cliente. Calma, ainda não sei essa resposta. Sim. Vamos estudar junto. A arrecadação no destino agora ela muda do ponto de vista dos entes governamentais, estados e municípios, né? É a mudança mais substancial que vai ter. Né? Então, quem é o município que passa a ganhar mais e qual é o que passa a ganhar menos? O estado que ganha mais, o estado que ganha menos, num cenário em que a arrecadação não fica mais com quem produziu, mas sim onde foi consumido. Né? Então, claro, essa é uma outra discussão que vai ser muito importante, né? Inclusive para a subsistência dos municípios, né? Entender como é que fica a arrecadação a partir desse momento. Né? É interessante ter que tipo de empresa, chamar que tipo de empresa para o município. Né? Então, é um outro ponto de atenção também que a reforma nos traz. É que nesse momento também eles questionam, né, a questão não só do consumo, mas a questão também da empregabilidade. São vários pontos que têm que ser analisados, né, quando a gente pensa na questão de economia. Gostaria de alguma contribuição final, então, em relação à reforma tributária, em relação à visão do setor de vocês? Bom, acredito que a gente vai ter uma fase de transição longa e complexa, né? Então, acredito que nós, como entidades, vamos ter que ficar muito atuantes, vendo tudo o que está acontecendo e, principalmente, estar informando o nosso associado o tempo inteiro do que está acontecendo, nichar, ver o que é mais importante para cada um, mas principalmente passar muita informação e passar isso de uma forma, claro que a gente vai passar de uma forma ou outra, né, sendo no ano mesmo que prorrogue, né, a gente vai chegar nisso, e eu acho que é vital hoje para o nosso país que haja uma reforma. O importante é que a gente consiga fazer isso de uma forma mais, nem é leve a palavra, mas de uma forma mais coesa, para que a gente consiga fazer com que todos os setores não tenham perda. E principalmente estar se preocupando com o pequeno empresário, para que ele consiga estar passando por tudo isso, né? Para que a gente consiga estar junto, né? Que nem disse, vamos se abraçar junto, indústria, comércio, serviço, para que a gente consiga passar de uma maneira leve, sem estar prejudicando muito as empresas, né? Eu acho que isso é a nossa preocupação principal nesse momento. Enquanto varejo alimentício, eu digo assim, se nós pudéssemos fechar os olhos hoje, abrindo 2033, para nós, estaria ótimo. O cenário final, o estanque final do impacto tributário por varejo alimentício é bom, a visão é boa. Mas eu me preocupo, enquanto profissional, quantos ficarão no meio do caminho. Quantas empresas, por não terem estruturas, caixas, capital para conseguir evoluir em toda essa transição, evoluir tecnologicamente, quantas ficarão no meio do caminho. Eu escuto isso dos empresários diariamente, onde já é difícil hoje, né, do pequeno empresário. E nesse caminho até 2033, quando finalizou, quantos ainda vão estar ativos? Essa é a minha preocupação. Vendo o cenário tributário, ele está ótimo para os nossos grupos de produtos que mais representam o faturamento dentro do supermercado. É um cenário muito positivo. Mas é uma faca de dois gumes. Do outro lado, a gente tem algo muito complexo para trabalhar. E a nossa união enquanto setores talvez fortaleça o varejo alimentício junto com as lojas, junto com a indústria, junto com o serviço, para seguir. Mas a minha maior preocupação enquanto profissional é essa. Quem estará em 2033? Realmente é um desafio, né? Tu levantou a questão de caixa, né? Entrando o split payment, imediatamente vai haver uma necessidade de caixa para suportar esse pagamento do tributo que vai ser imediato, né? Onde se trabalha hoje num cenário de pagamento no mês seguinte, e ainda num momento inicial onde não vai se ter créditos, né? No momento zero, a empresa tem só débito, ela não tem crédito, ela começou a vender
e não começou a comprar ainda. Então, o início, os primeiros 60 dias desse sistema vai demandar a caixa das empresas dos setores de ponta, né, do varejo. É uma preocupação e é uma situação que as empresas têm que se preparar efetivamente para isso, para chegar lá em janeiro de 2027 com disponibilidade de caixa para fazer frente ao pagamento do imposto. O que nos preocupa enquanto também varejo alimentício é um setor de margem baixa, de volumes de vendas altos, mas de margem muito baixa. Então se trabalha sempre pelo giro, né? Como vai ser? Como vai ser isso, né? Termino 2032, é um dezembro, o mês que o varejo alimentício mais vende. Aí nasce no ano seguinte, como tu falaste, sem crédito, só com débito. Mas eu zerei a minha operação no mês anterior. Como que eu vou fazer? Exatamente. As lojas também, né? As lojas vão ser mais ainda porque elas compram os produtos que nem Antecipado, né? muito antecipado. Coleção. Então, exatamente, elas estão com todo o estoque ali, fazem a venda e não vão ter o crédito. Realmente é muito complexo. Então a gente tem que sim se preparar, não é cedo, acho que até é tarde, né? Os profissionais tributários, contábeis e também empresários têm que começar a se preparar mais. É isso que eu digo para eles. Mas não vai entrar. Vamos lá, vamos começar a se mexer, vamos começar a ouvir o cenário, entender as palavras, não cumulatividade, split payment. Vamos começar a entender as nomenclaturas, pelo menos, para a gente conseguir entender o cenário que vem por aí. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Encerramos o nosso segundo bloco. O que queremos mudar? É simples. Queremos um planeta onde riscos não estejam tão presentes em tantos momentos da vida. Village, por um mundo menos arriscado. Você vai estar lá e será inesquecível. De 22 a 24 de outubro, a Conescap 2025 vai reunir mentes brilhantes, líderes influentes e empreendedores que fazem o mercado acontecer. E tudo isso em um cenário inspirador, Florianópolis, onde a beleza natural e a inovação se encontram. A capital de Santa Catarina é conhecida por suas praias paradisíacas e vibrante vida cultural, tornando-a o local perfeito para celebrar o futuro dos negócios. Você vai absorver tendências, fechar negócios, fazer conexões valiosas e voltar com ideias que realmente colocam sua empresa um passo à frente. É sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Seu nome está entre os protagonistas. E esse momento é seu. Palestrantes confirmados: Claudemir Oliveira. Clientologia, a arte de atrair e reter clientes, modelo Disney. Zina Latif, palestra O Brasil Tem Jeito. Ronaldo Lemos, inovação e tecnologia. IA, blockchain, cripto. Michel Alcorforado, comportamento e consumo, tendências culturais e de mercado. Ingressos disponíveis. www.conescap.com.br. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais e site. 21ª Conescap 2025. Voltamos então ao nosso terceiro bloco do Conexão Sescom, podcast do Sescom da Serra Gaúcha, patrocinado pela Plano A, Soluções em Tecnologia e Village Marcas e Patentes. Desde 1986, a Village Marcas e Patentes trabalha para proteger a propriedade intelectual das empresas com segurança e credibilidade. A empresa é certificada com o selo de gestão de qualidade ISO 9001. A certificação é válida para os serviços relacionados ao registro de marca, patente, direito autoral, software e domínio. Estão agora comigo na mesa, então, para a nossa próxima rodada de conversa sobre a reforma tributária e os impactos nos setores, o presidente do Sescom Serra Gaúcha
Juliano Galvão de Biasi, segue o ex-presidente, então, do Sescom, integrante do Comitê Tributário da SIC Caxias, empresário contábil, Osmar Júnior Tomiello da Rocha, que debaterão as consequências da reforma tributária no setor contábil. Então, pergunto aos dois, na nossa mesa, como vocês enxergam que o empresário contábil, hoje, está se preparando para a reforma tributária e também o impacto dessa mudança na reforma tributária em relação ao nosso setor de serviços? Bom dia, Carol. Bom dia, Júnior. Prazer estarmos aqui para debater esse assunto que com certeza é de extrema importância e relevância para todos nós contadores, né? Eu acredito que a gente observa um cenário de muito aprendizado, de muita busca pelo conhecimento, que é o que neste momento a gente tem que fazer enquanto empresário contábil, né? Buscar o conhecimento, tentar aprofundar cada item da reforma tributária que impacta direto a nós e a nossos clientes. E, sem sombra de dúvida, o nosso setor de serviços como um todo, ele na nossa opinião, sofre o grande impacto da reforma tributária em termos de custo. Por quê? Porque, efetivamente, a questão da não cumulatividade, que a partir de 2026 começam os testes e a gente vai trabalhar muito com isso, o nosso principal custo de atividade, que é a mão de obra, não permite crédito. Então, naturalmente, a gente entende que sim, seremos os grandes prejudicados dentro do contexto de tributação na nova reforma tributária. De fato, então, internamente, e não só o setor contábil, mas todo o setor de serviços, né, de certa forma, vai ser o grande penalizado dessa reforma do ponto de vista de tributação, né? Porque o que a gente entende hoje é que os nossos clientes eles vão querer o crédito integral do imposto da IBS-CBS, e a gente, para poder conceder esse crédito, a gente vai ter que estar numa condição tributária em que a gente possa repassar o crédito. E essa condição faz com que o nosso custo tributário aumente, né? Então, a gente não vê como fugir disso, né? Desse novo cenário, né? E, pegando outro viés, então, nós, enquanto empresários contábeis, a gente, no nosso campo de atuação, a gente tem que conhecer da reforma e dos impactos da reforma nos nossos clientes, né? Então, a gente tem clientes de todos, dos mais variados setores e também das mais variadas formas de tributação. Então, a gente tem que entender de tudo isso, do lucro presumido, do lucro real, do simples nacional, na indústria, no comércio, no serviço, no agro. Então, é uma complexidade tributária muito grande e nós temos que ter esse conhecimento para conseguir fazer com que o nosso cliente tenha o menor impacto possível do ponto de vista tributário com a reforma, né? Então, a própria questão de simplificação, que era uma das premissas que se defendia lá antes da aprovação da emenda constitucional, né? Uhum. A gente já está vendo que de simplificação vai se ter muito pouco, né? Principalmente no período de transição, a gente não vai ter simplificação nenhuma, né? Pelo contrário, nós vamos ter um acréscimo de carga de trabalho, porque nós vamos ter que estar apurando os impostos em dois regimes em paralelo, né? Uhum. A gente vai apurar os impostos no regime atual, que vai continuar sofrendo mutações na legislação, e a gente vai ter que apurar os impostos no novo regime, com as consequências da reforma tributária, né? Então, o nosso trabalho, sem dúvida, ele dobra a partir desse momento. A gente vai ter que entender o contexto individual de cada cliente, né? Porque temos que entender em que parte da cadeia que ele está. Porque muitas vezes, quando ele não puder transferir um crédito, automaticamente ele será penalizado, ele não vai ter competitividade no mercado. Então, essas são as grandes preocupações. E como a gente absorve nos serviços quase todas as atividades, a gente tem que conhecer um pouco de cada. Aprofundar efetivamente tudo que a gente puder para não tornar o impacto da reforma que a gente já é sabedor de que ela vai acontecer, principalmente no período de transição, que é extremamente longo, de 7 anos, né? 2026, 2032, a gente vai ter uma necessidade de mão de obra
muito maior, muito mais qualificada, principalmente no setor fiscal, na minha concepção particular, mas a gente tem um grande peso nas costas nos próximos anos, enquanto empresário contábil. Porque a gente tem que pensar no nosso negócio, na nossa empresa de serviço contábil, e pensar em todo o leque dos nossos clientes. Então, assim, o cliente lá que ele está no consumo direto, talvez o impacto dele seja bem menor do que toda a cadeia que está antes dele. Mas e aí? Qual é o melhor regime tributário para esse cliente? Ele se mantém no Simples? O Simples vai continuar existindo? Então, tudo isso são perguntas. Quais serão as novas obrigações acessórias que nós vamos ter que absorver durante esse período? Porque, com certeza, né, o fisco diz que vai mudar layout de nota, vai mudar todo o processo para que, efetivamente, a emissão do documento seja... toda a responsabilidade de apuração esteja ali. Mas somos conhecedores disso, e quantas obrigações já eram para ter encerradas, muitas vezes a gente faz de forma duplicada, né, para o fisco, né? Entrega uma obrigação colocando o valor do débito e faz uma declaração dizendo que aquele débito foi pago. Ou seja, umas coisas que a gente acha que é um trabalho dobrado e com ônus efetivamente transferido para nós, empresas de serviços contábeis. Haveria necessidade de simplificação, e era bem como o Júnior comentou, era o que nós buscávamos como contadores, né? E que barganhávamos também, o nosso próprio sindicato barganhou. Muitas vezes foi até o governo para reivindicar isso para nós, mas não é isso que nós obtivemos no resultado final, e não esperamos, talvez, na regulamentação que vai ocorrer agora até 30 de setembro. E gostaria de saber também agora de vocês, nós como sindicato, como nós estamos nos preparando em relação a essa reforma tributária, o que o sindicato, vamos dizer, está buscando também junto aos outros setores. É bem importante essa pergunta, Carol, porque na verdade a gente tem uma representatividade que a gente precisa mostrar ela principalmente para o nosso associado, né? Então, diante desse cenário, a gente tem a participação do Júnior lá no Comitê Técnico de Assuntos Tributários da SIC, né? Com uma cadeira, do qual também temos outros colegas contadores que fazem parte, né? E agora, inclusive, esse comitê, ele deve iniciar com grupos de trabalho específicos por setor, né? Então, o nosso pleito também, enquanto entidade, já junto ao coordenador do comitê, é que tenhamos uma cadeira em cada setor, para que efetivamente a gente consiga transmitir esse conhecimento a posterior para o nosso associado e para o nosso representado por consequência, né? Porque, enfim, representamos a todos, né? Também estamos criando, pela entidade, um centro de estudos especial focado exclusivamente na reforma tributária. Então, esse também é uma decisão que a gente teve ali por ordem do nosso coordenador do centro de estudos, para focar na reforma tributária, né? De que forma que a gente vai estudar ela, de que forma que a gente vai trabalhar, talvez por artigo, talvez por setor, enfim, a gente vai definir isso, mas é uma forma de trazer o empresário contábil para o estudo, né? Porque sem isso, eu brinco que o Júnior tem uma frase que eu acho que é bem interessante, né? A gente tem que apagar tudo que a gente aprendeu durante a nossa vida enquanto empresário, de fazer um reset ali, né? E começar do zero. Porque, efetivamente, os impactos são bem diferentes, né? A gente estava acostumado com uma ordem cronológica de operação, de apuração, que ela se transforma toda, né? E, além disso, voltamos naquele ponto, né? Trabalhando em sistemas duplicados por um período de transição de 7 anos, o que certamente vai ter um grande impacto. Também, enquanto federação, a gente está fazendo eventos aí a nível nacional, né? Porque a gente tem que propagar essa informação da melhor forma possível. Então, aqui na região sul vai ter um encontro da reforma tributária pelo Brasil, no dia 9 de julho, em Porto Alegre. Então, um evento também de dia todo, no qual o Sescom Serra Gaúcha é também uma parte promovedora desse evento, né? Então, a gente espera contar também com o maior número já estamos com as inscrições encerradas, esgotadas, inclusive. Já. Então, é um evento que tenho certeza que vai agregar bastante para todos que puderem lá estar presentes, né? E buscar, efetivamente, oportunidades de conhecimento, oportunidades de curso, treinamento, enfim, só que em função também da não regulamentação ainda
por completo, a gente fica também com meio de mãos atadas, mas a própria Receita Federal já publicou uma IN, né, solicitando projeto piloto. Então, assim, as coisas estão acontecendo meio que ao natural, digamos assim, dentro da premissa legal de tempo, né? Só que a gente precisa dessa regulamentação para efetivamente poder, eu acho, ser mais assertivo nas tomadas de decisões, né? Felizmente, a gente vê a Receita Federal, sobretudo, se movimentando dentro daquilo que já existe de prático, no sentido de dar vida realmente à reforma tributária, né? Então, assim, próprios esquemas, as tags do XML da nota fiscal eletrônica, que já fazem alguns meses que existem, né? Agora, dessa semana aí, essa IN que trata do projeto piloto, trata de empresas que vão ser convidadas para integrar esse projeto piloto para poder contribuir, e aí que vem, para mim, a maior importância disso tudo, é a empresa que está na ponta, operando de fato, poder contribuir com melhorias, né? Melhoria de sistema, né? Então, isso, sem dúvida, é muito importante. E dentro das nossas empresas, a gente tem que ter em mente que não existe receita de bolo, né? Quando se fala em reforma tributária. Ela vai ser muito particular de cada setor e vou mais adiante, até de cada empresa, né? Então, a gente vai ter um trabalho que é analisar lá dentro dos nossos clientes, nichar por setor e, às vezes, até particularmente, determinada empresa, qual é os impactos, onde é que ela tem que tomar cuidados, né, com fornecedores, como é que ela vai tratar os clientes, como é que ela vai fazer preço de venda, qual é o impacto, então, custo tributário efetivo, né, de cada empresa, para não ser pega de surpresa lá em janeiro de 2027, eu digo que é quando, de fato, começa a rodar a CBS, ficam extintos o PIS e COFINS, né? E a gente tem toda uma questão, a gente tem PIS e COFINS monofásico hoje, por exemplo, né? CBS, em princípio, não vai ter esse modelo. Então, tem um impacto ali de custo, de preço, né? Então, todos esses detalhes têm que ser tratados de forma muito específica, né? O próprio capital de giro, né? É outra grande preocupação, né, que a gente tem com a reforma, né? Em função da possibilidade do crédito somente após o pagamento, né? Então, são situações que, com certeza, o impacto ele é bem significativo. E era uma preocupação muito grande nos outros dois blocos, né, onde nós recebemos os sindicatos patronais, essa questão do capital de giro, a questão da formação do preço de venda, a formação dos nossos, dos empresários estarem cientes de como calcular o seu preço, quais os impostos que eles vão ter agora, para ele ter essa programação, porque ele está muito acostumado ao seu dia a dia, ele é focado na sua indústria, ele é focado no seu comércio, então ele vai ter que ter uma outra visão em relação ao seu negócio, ele vai ter que olhar para o seu negócio com um outro olhar, e muitas vezes agora muito mais forte para o olhar tributário e para o olhar das regulamentações que ele tem que fazer em relação ao seu negócio. Como o Júnior comentou, a questão de mercado, tem que saber de quem comprar, tem que saber como comprar, tem que ter toda esse olhar diferente agora para o seu negócio. Então, ele tem que estar atento, não só o contador tem que estar informado em relação à reforma tributária, mas o empresário é muito bom que ele já comece a participar de palestras, de estudos, né, que esteja presente também na SIC, né, em relação a essa mobilização de ter um pouquinho mais de conhecimento em relação a esse tema que vai ser bem atuante agora nos próximos meses. Gostaria, então, que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Por favor. Bom, eu acho que é um momento que demanda muito aprendizado, muito estudo, né? De realmente a gente aprender, né, do zero essa reforma, porque muitos conceitos mudam, né? Então, o que é conceitual para nós na legislação atual pode não se utilizar o mesmo conceito na reforma tributária. Então,
a gente tem que estudar a lei complementar que já está vigindo, né, as regulamentações de acordo com a divulgação delas, enfim, e dentro do possível ir divulgando isso para os clientes de forma objetiva, porque muitas vezes o cliente também ele quer saber objetivamente o que muda, o que eu tenho que fazer, né? Então, dentro do possível, a gente transformando tudo isso em algo objetivo que o cliente possa ter uma noção realmente do impacto que isso vai ter no negócio dele e quais as atitudes que ele tem que tomar dali em diante, né? É isso, né, Carol? Eu acho que o nosso foco é buscar o conhecimento. Não tem outro viés a gente seguir enquanto profissional, né? E lembrando sempre, esse impacto para o nosso negócio também é muito importante, né? Então, que a gente não pense só no cliente, né? Que a gente também consiga olhar para nossas empresas de serviços contábeis e entender qual o reflexo que a gente vai ter ali na frente. E vamos buscar, né? Buscar qualificar a mão de obra, buscar oferecer para os nossos colaboradores também treinamentos, enfim, cursos que eles possam também se aprofundar, né? Porque quanto mais a gente disseminar essa informação, melhor a qualidade que a gente vai ter no retorno lá na frente, né? E seguimos firmes e fortes, acompanhem nossas redes, né? Porque também o SESCOM tem esse objetivo de propagar essa informação e trazer conhecimento. Então, gostaria de agradecer aos convidados, aos nossos ouvintes. Fiquem sempre atentos às nossas redes sociais, como o próprio Juliano falou, participem dos nossos eventos, de nossos projetos. Nosso podcast é mensal e fica vinculado ao nosso canal no YouTube. Seja nosso associado e contribua para o fortalecimento da nossa classe.